Olá, hoje a gente tem um verdadeiro quebra-cabeça em mãos, sabe? Ele foi montado com base nas aulas 1 e 2 de um curso de metodologia da pesquisa científica. E é um quebra-cabeça fascinante. Totalmente. As fontes colocam a gente quase num ringue de boxe. De um lado você tem o conhecimento científico, que é baseado em prova, em verificação, em fatos. Aquele que a gente mais valoriza hoje, né? Exato. E do outro lado, o conhecimento religioso. Esse é baseado na fé, em verdades que são reveladas, em dogmas. Parecem opostos assim, irreconciliáveis. Água e óleo. Perfeito. Mas e aqui que o mistério começa? As mesmas fontes tentam nos convencer de que a teologia é uma ciência. Então, a nossa missão hoje é investigar isso a fundo. É uma contradição, um jogo de palavras, ou será que tem uma lógica que a gente não está vendo? Acho que para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa da primeira peça, né? Com certeza. E a peça é: qual é a diferença real entre ter um mar de informações e, de fato, conhecer alguma coisa? Essa é a base de tudo. E na era do Google, nossa, essa distinção é fundamental. As fontes são bem diretas. E o que elas dizem? Que informação é o dado bruto. Pensa, sei lá, em manchetes de notícias pipocando no celular. Um fato isolado, uma estatística sem contexto. Um oceano de coisas disponíveis. Isso, mas que por si só não significam muito. O conhecimento é o que a gente faz com isso. É quando a gente pega essas informações, processa, conecta com o que já sabemos, Coloca num contexto. coloca num contexto e dá um sentido. Uma das fontes usa uma definição ótima da Cecília Maria Vilas-Boas. Ela diz que conhecer é estabelecer uma relação entre a pessoa que conhece e o objeto conhecido. Ah, isso é bom. Não é um download passivo de dados. De jeito nenhum. É uma construção ativa. É tipo a diferença entre ler a receita de um bolo e saber cozinhar de verdade. Gostei da analogia. Então, se conhecer é construir essa relação, as fontes dizem que existem estilos diferentes de fazer isso, certo? 4 modos bem distintos. Exatamente. E para resolver nosso quebra-cabeça, a gente precisa entender como cada um deles funciona. Então vamos começar pelo mais básico, aquele que a gente usa todo dia, às vezes sem nem perceber. O conhecimento popular, o famoso senso comum. Ele nasce das nossas experiências do dia a dia, das tradições, daquilo que a gente aprende em casa, né? Tipo, manga com leite faz mal? Exatamente esse. Ou não pode entrar na água depois de comer. Ele é valor ativo, ou seja, tá cheio dos nossos valores, do que a gente acha certo, errado, e é assistemático. Não tem método, não tem organização, é meio bagunçado. É tipo a receita de bolo da minha avó, que as medidas são um punhado disso e uma pitada daquilo. É isso. Ninguém sabe explicar a química por trás, mas o bolo sai perfeito. Funciona na prática, mas não tem um manual de instruções lógico. Exatamente isso. Ele é verificável na prática, como o bolo da sua avó, mas por essa mesma razão ele é falível e inexato. Ah, claro. A receita pode dar errado um dia e ninguém vai saber por quê. A ciência mais tarde pode vir e provar que manga com leite não faz mal nenhum. O senso comum é útil, mas não é confiável para construir verdades universais. Ok, o senso comum é o saber da prática, meio caótico. Qual seria o extremo oposto disso? A tentativa de organizar o pensamento da forma mais metódica possível, mas sem necessariamente ir para um laboratório. Ali a gente chega na filosofia. Exato. O segundo tipo é o conhecimento filosófico. Aqui, a ferramenta principal não é a experiência, mas a razão pura, a lógica. A filosofia busca entender a realidade fazendo perguntas bem profundas. O que é a verdade? O que é a justiça? Exatamente. Esse tipo de coisa. Isso. Qual o sentido da vida? Ela não se propõe a testar isso empiricamente. Então, usando outra analogia, seria como construir um castelo de Lego perfeitamente lógico dentro da sua cabeça. Cada peça se encaixa, as torres são simétricas, o sistema é impecável. É isso. Mas você não pode sair e morar nesse castelo. Exatamente. Ele não é testável no mundo real. Essa analogia é ótima. As fontes dizem que ele é racional e sistemático, como seu castelinho de Lego. Mas ele é não verificável. Não dá para testar. Para provar a justiça em si.
E por isso, dentro da sua própria lógica, ele é considerado infalível e exato. O argumento de Platão sobre o mundo das ideias dentro da lógica platônica é perfeito. Entendi. Você pode discordar dos pressupostos dele, mas a lógica interna é consistente. Exato. Você não pode dizer que a lógica interna está errada da mesma forma que uma conta de matemática. Ok. Já temos o saber prático e o saber puramente racional. O terceiro nos leva direto para o coração do nosso mistério. Sim, o conhecimento religioso ou teológico. A base aqui muda completamente. Não é a experiência cotidiana, nem a razão pura, mas a fé. O ponto de partida é outro. Totalmente. Ele parte do pressuposto da existência de verdades que foram reveladas por uma divindade, que são registradas em textos sagrados, por exemplo. E por se basear na fé, essa verdade vira um dogma. Espera um pouco. As fontes dizem que o conhecimento filosófico é infalível dentro da sua lógica. E agora que o religioso também é infalível por se basear na fé. Mas para quem está de fora, isso não soa como teimosia e não como conhecimento. Como as fontes justificam essa infalibilidade, sem que pareça só um dogma que não aceita questionamento? Essa é a provocação central. A infalibilidade aqui não é uma afirmação de prova, mas uma característica da natureza desse conhecimento. Ele é infalível para o crente. Ah, entendi a nuance. A adesão é um ato de fé, e a verdade revelada não está sujeita à verificação ou falsificação por métodos externos. Por isso, as fontes o classificam como valorativo, inspiracional, sistemático. Sistemático porque tem uma doutrina organizada. Isso. Mas, e aqui é o crucial, ele é não verificável. Não dá para provar a existência de Deus em laboratório, nem a ressurreição. A aceitação desse conhecimento opera em outra esfera. Ok, entendi a lógica. E por fim, o quarto cavaleiro desse apocalipse do saber. Aquele que hoje em dia praticamente monopolizou a palavra conhecimento. A ciência. A ciência. O conhecimento científico. Ele lida com o que é observável, com fatos, com ocorrências. E a sua principal característica é o método. Ele é sistemático, ordenado e busca uma linguagem o mais precisa e objetiva possível. Mas o mais interessante são as outras características, que são quase o oposto do conhecimento religioso, né? Completamente. Deixa eu adivinhar. Se o religioso é não verificável e infalível, o científico deve ser verificável e falível. Exatamente. Uma teoria científica só é científica se ela puder ser testada e potencialmente provada como falsa. Ela é verificável. E por isso mesmo, ele é falível. Isso é contraintuitivo para muita gente. Mas é a força da ciência. A teoria de Newton foi considerada verdade por séculos, até Einstein chegar e mostrar que ela era uma aproximação, não a verdade completa. E além disso, as fontes dizem que ela é contingente. Um momento, você disse contingente. Isso quer dizer que ele tem um prazo de validade? Que a verdade científica de hoje pode ser a mentira de amanhã? Isso. Contingente significa que a verdade científica é válida até que novas evidências surjam e aprimorem ou a substituam. Então a ciência não busca uma verdade absoluta. Não. Ela busca a melhor explicação aproximadamente exata que a gente tem com as ferramentas e os dados disponíveis no momento. Ela está sempre em construção. Ok, agora minha cabeça deu um nó. E é aqui que fica realmente interessante. A gente acabou de colocar as peças na mesa. Certo. Não verificável, baseado na fé. Conhecimento científico, verificável, aberto à refutação. São como água e óleo. Definições opostas. E agora, as mesmas fontes querem nos dizer que a teologia é uma ciência. Como elas saem dessa sinuca de bico? Parece que querem juntar as duas coisas que acabaram de definir como incompatíveis. O fascinante aqui é que a solução para o quebra-cabeça não está em mudar a natureza da fé, mas em redefinir o que a gente entende por ciência nesse contexto específico. Como assim? A resposta está na própria palavra. Teologia. Vem do grego, né? Theos, que é Deus,
e logia, que significa estudo, saber, discurso. Então, literalmente, é um discurso organizado sobre Deus, certo? Um discurso sobre Deus. Mas, sei lá, uma pregação no domingo ou uma oração também são discursos sobre Deus. O que torna o discurso da teologia diferente, a ponto de ser chamado de ciência. Essa é a distinção crucial. As fontes citam João Libânio e Afonso Murad, que definem teologia como reflexão crítica sistemática sobre a intelecção de fé. Reflexão crítica e sistemática. Essas são as palavras-chave. Não é um discurso puramente devocional ou piedoso. A teologia, para ser teologia, precisa aplicar as ferramentas da racionalidade, da lógica, da história, da filosofia, para examinar o conteúdo da fé. Ah, então o que a qualifica como ciência é o método. É o rigor do método, não a natureza do objeto. Ela tem um discurso estruturado, regras de argumentação e uma busca por coerência interna. Entendo o argumento do método, mas ainda me soa um pouco conveniente. É como dizer que a astrologia é uma ciência porque tem um sistema complexo e regras, onde que as fontes traçam a linha para que a teologia não seja vista só como um sistema fechado, autorreferente, que só faz sentido para quem já está dentro dele. Olha, a linha traçada na exigência do engajamento racional pleno. Uma das fontes, citando Darcy do Zilek, é muito clara sobre isso. Aceitar a revelação como ponto de partida não significa desligar o cérebro. Pelo contrário. Exatamente. O texto diz que o estudante é desafiado a apropriar-se do conteúdo mesmo da revelação. Para a efetivação dessa apropriação, todas as suas faculdades como ser racional são convocadas. Em bom português. Em bom português. Para que a pessoa realmente entenda e absorva esse conteúdo, ela precisa usar toda a sua capacidade de pensar. Não é só aceitar de olhos fechados, sabe? É um esforço intelectual ativo e disciplinado para compreender, interpretar e articular a fé de forma coerente. E defensável, imagino. E defensável. É esse esforço que a diferencia de um sistema fechado. Isso muda tudo. Então, a relação da teologia com as outras ciências não foi sempre essa briga de vizinhos. Houve fases diferentes nessa história. Sim, e essa trajetória histórica ajuda a entender o lugar dela hoje. O material descreve 3 grandes momentos. No primeiro, lá na Idade Média, a teologia era considerada a rainha das ciências. A ciência da causa primeira de tudo. Isso. Depois, com a chegada da modernidade e a revolução científica, veio o que você poderia chamar de um divórcio litigioso. Gostei da imagem. A ciência ficou com os bens materiais, tudo que podia ser tocado e medido, e a teologia se fechou em casa, com suas crenças, com medo de ser questionada. A dinâmica foi exatamente essa. A ciência se focou no que era estritamente verificável, e a teologia, por defesa, muitas vezes se entrincheirou no dogmatismo. Mas hoje seria diferente. Hoje, as fontes argumentam que a gente vive um terceiro momento, uma espécie de reconciliação. A própria ciência começou a revisar aquela postura positivista radical, admitindo que não existe observação pura, sabe? Que todo cientista interpreta os dados a partir de uma teoria prévia. Essa abertura ajudou a teologia, muito. Permitiu que a teologia fosse reavaliada, não como uma ciência que compete com a física, mas como uma ciência com seu próprio objeto e método. Ela interpreta o mundo a partir de um modelo específico, que é Deus, e com um interesse específico, falar sobre Deus de forma rigorosa. Ok, acho que a solução do quebra-cabeça está se formando. A teologia reivindica o título de ciência, não porque prova Deus num experimento, mas por causa do rigor, da coerência e da reflexão crítica e sistemática que ela aplica ao seu objeto de estudo, que é a fé. Perfeito. E para que esse conhecimento seja considerado robusto, científico, as fontes dizem que ele precisa articular 3 dimensões, 3 modos de saber que vêm do grego. Ok, 3 palavras em grego. Na prática, o que isso significa? É como se o teólogo precisasse usar 3 chapéus diferentes. É uma boa forma de ver. O primeiro chapéu é o da sofia, a sabedoria. É o conhecimento que orienta a vida, o saber viver.
Ele usa a linguagem de símbolos, parábolas, histórias. A bússola moral da teologia. Isso. O segundo chapéu é o do logos, o saber racional. É a linguagem dos conceitos, das definições, que busca articular uma compreensão lógica do lugar do ser humano no mundo. É a planta arquitetônica do edifício teológico. Entendi. E o terceiro? E o terceiro chapéu é o do hermeneutin, o ato de interpretar. É o conhecimento que se propõe como um modelo de explicação da realidade usando metáforas e esquemas para dar sentido ao mundo. É o mapa que explica o território. Sabedoria, lógica e interpretação. Uma teologia sólida, segundo as fontes, precisa integrar essas três coisas: a sabedoria prática, a lógica rigorosa e a capacidade de interpretar a existência. Então, no fim das contas, a conclusão das fontes é que, embora o debate continue, a construção do conhecimento teológico não pode prescindir do esforço racional de métodos e da reflexão teórica. O título de ciência é um compromisso com o rigor. Exatamente. É uma declaração de que a fé não é inimiga da razão, mas sim um campo que exige e convoca a razão em sua máxima potência. Fizemos um bom percurso. Começamos com esse quebra-cabeça da teologia como ciência. Exploramos as peças, os 4 tipos de saber, a diferença entre informação e conhecimento. E chegamos a uma solução bem complexa. Sim, a de que a teologia é uma ciência da fé, que se define pelo rigor do seu método e pela sua reflexão sistemática. E isso levanta uma questão importante que está nas entrelinhas do material. As fontes indicam que a ciência moderna, em sua busca por objetividade, muitas vezes precisou se isolar de outros tipos de conhecimento. Teve que se distanciar do senso comum, das experiências subjetivas. Dos valores, para poder ser neutra. Uma ciência que, para se afirmar, precisou se isolar numa torre de marfim. De certa forma, sim. E o que o material sugere é que a pesquisa teológica, por sua própria natureza, tem o potencial de fazer o oposto. Não isolar, mas integrar. Como assim integrar? Ela precisa dialogar com o saber popular, com a filosofia, com a experiência vivida, com a sabedoria prática. Ela não pode se isolar deles. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Vamos a ela. Se a ciência moderna, na sua busca legítima pela objetividade, por vezes se afasta da experiência humana concreta, do senso comum, dos valores, qual seria o valor e o potencial de uma disciplina que, por definição, se propõe a integrar o saber racional com o saber prático, o popular e o revelado, numa tentativa de construir uma compreensão mais completa, não só da realidade, mas do próprio sentido da existência humana?